Você já percebeu quanto nós não fomos preparados para lidar com as questões emocionais, com as nossas emoções? Quanto nós não somos preparados? Eu estudo isso, mas eu sou humana, também estou aprendendo pela experiência, né? Porque só a teoria vazia não adianta de nada. A gente tem que pegar a teoria e trazer para a prática, né? Como é que a gente tá, como é que isso se aplica na nossa vida? Em tudo a gente precisa trazer para a prática, né? Porque senão fica algo vazio, não faz sentido, né? E já há algum tempo, né, nós temos estudos inclusive científicos, de um casal de, se eu não me engano, eles são filósofos, psicólogos também, volto a falar sobre isso, mas a gente tem, para que a gente possa lidar com as nossas questões emocionais, entender as nossas, na verdade, se desenvolver emocionalmente, melhor falando, para se desenvolver nessa questão, né, e conseguir lidar melhor, não estou falando de teoria, mas lidar melhor, né? Ontem eu fiz um vídeo falando da questão de 20 anos atrás, quando eu passei com o processo de desencarne da minha mãe. Ontem eu retornei no hospital que ela trabalhava e que foi lá que ela fez a passagem, né? De eu não ter vivido luto, né? Então, assim, para que a gente possa entender essas questões e lidar melhor com elas, porque eu, da minha experiência e do que eu venho estudando, a gente veio para cá para saber lidar com isso, para aprender sobre isso, para aprender sobre nós, para nos conhecermos e para aprender a lidar melhor com a gente, com o outro e com o todo, né? Porque se a gente não sabe lidar com a gente acaba não sabendo lidar com o outro direito, muito menos com o mundo, né? E destruindo a natureza como a gente tem feito. Então, eu digo por experiência própria e digo também embasada nessa pesquisa, nesse estudo que esse casal americano vem fazendo já há algum tempo. E eles viram, e eu tô dizendo pela minha experiência também, que para que a gente possa se entender, se resolver emocionalmente e lidando melhor com as nossas emoções, a gente precisa saber lidar com o nosso campo espiritual, com a nossa parte energética, com esse todo, com essa força que é universal e que rege todas as coisas, que a física ainda não conseguiu descobrir que força é essa, que foi a força que disparou o Big Bang e que faz com que todas as outras forças estejam funcionando. Inclusive, se a gente for observar dentro da gente, tudo funcionando aqui automaticamente, não é verdade? Então, pra gente lidar, né? E aí, só um pouquinho pra gente parar pra pensar, né? Que todas as questões que são novas, tudo que é novo na nossa vida, e a nossa vida está sempre se renovando e sempre acontecendo situações que às vezes a gente queria muito, às vezes, por exemplo, um novo emprego, né? Algo que a gente desejava, né? Bastante, um sonho que a gente tinha, tudo que está acontecendo na nossa vida, mesmo que a gente deseje, que a gente esteja feliz por aquilo que está acontecendo, traz um monte de emoções, a gente fica vivenciando um monte de... Quando a gente percebe, a gente tá... Aquilo tira, às vezes, a gente do estado presente, né? Assim como questões mais difíceis, que nem, né, o caso, isso que aconteceu com a minha mãe, né, que às vezes a gente se depara alguém que a gente ama muito, uma doença muito grave, uma perda de emprego, uma questão financeira, né? Algo que a gente não esperava e que não é legal. E a gente também não a gente não foi ensinado para olhar, na verdade, com esses olhos do sentir, o que a gente está sentindo.
e por que a gente está sentindo, né? Então, e mesmo nas coisas que são boas, você vai começar num novo emprego, numa nova função, se você for perceber, você está ansioso porque você quer entregar o melhor, porque você está aprendendo, vem a insegurança, vem, né, eu quero entregar o melhor, como é que vai ser, vem às vezes o medo, né? A gente acaba revisitando, na verdade, revisitando não, mas brotam muitas emoções dentro da gente, né? E aí a gente tem que observar que emoções são essas. Às vezes até a alegria, assim, quando são momentos felizes, a gente entra naquela, ai, coisa boa, né? Mas mesmo assim, porque emoção é energia, né? É uma energia material. Ela existe, a emoção não é uma neutralidade, ela é uma energia que percorre ali, que está mexendo com a gente, né? E a gente não sabe lidar com isso. Então, muito importante para a gente conseguir lidar com as emoções tô sentindo, eu tô diferente, né? Por exemplo, quando minha mãe ficou doente, eu fiquei 11 meses vivendo um mundo paralelo. Era tanta emoção, que ela te leva para um outro universo, né? E por isso que é importante a gente parar, sentir, a gente falar, a gente de repente escrever, né? O diálogo, eu acho que é a melhor coisa, assim, né? Tô sentindo isso, tô aquilo, né? Expressar o que a gente sente, né? Trabalhar ali, escrita, sei lá, cantar, mas conversar, falar sobre aquilo que você tá sentindo, dividir, né? O que você tá sentindo com alguém. É para mim, um dos melhores caminhos. Claro que a gente tem que escolher com quem, né? E o momento também, pra gente poder não reprimir esse monte de energia, porque a emoção é energia dentro da gente, mas que a gente possa deixar fluir. E aí, quando a gente conversa, expressa, fala sobre isso, identifica isso, sente isso e fala sobre o que está acontecendo, que está mexendo com você, ou escreve sobre isso, você faz com que essas energias, elas, né, possam fluir e não fique ali te causando tensão, causando uma tensão, um desconforto para o teu corpo, entendeu? E inclusive para a tua mente, quando você expressa as suas emoções da melhor maneira possível, a tua mente também vai trabalhar melhor, né? Mas acima de tudo, se a gente não tiver uma consciência maior, também é difícil, né? Porque a gente não vai entender o aprendizado ou por que aquilo está mexendo tanto com a gente, né? Porque tem tudo que mexe muito, às vezes mexe exagerado, tem a ver com coisas que a gente já viveu, tem a ver com coisas que os nossos antepassados viveram, tem a ver com coisas que o nosso país, a história do nosso país viveu. Tudo está conectado, né? Por isso que a gente tem que cuidar dessa parte muito importante, que é imaterial, que é essa parte pensamento imaterial, o sentimento é imaterial, né? Então, eu digo até no meu livro, quem vê cara não vê o que vai na aula, pensamento e sentimento é espiritual, porque não é matéria que a gente consegue ver como corpo, a gente vê, tá no campo do imaterial, que para mim o campo do imaterial é o campo do espiritual. Faz sentido isso aí para você?